Alô, crias, tudo bom? Tá começando um Pus Cria, um episódio maravilhoso, especial. Eu vou estar trazendo aqui o Braga. Vocês conhecem aí da comunidade dele, que ele vai falar aqui melhor para vocês. O Braga, que também é um parceiro e patrocinador do Pus Cria, né? Então, hoje vai ser mais um episódio especial para conta com o meu camarada Braga, da Braga Barbearia. E aí, Braga, beleza, irmão? Beleza, meu amigo. Primeiramente, bom dia. Agradeço mais uma vez a Deus pela oportunidade de estar aqui, a você. Isso daí, meu nome é o Anderson Braga, mais conhecido como Braga por todo mundo. E vamos que vamos. É isso. Braga, eu costumo falar pra galera aqui do meu podcast uma perguntinha clichê, chiclete que tá virando. Sim. Você é cria da onde, cria? Sou cria do Jardim Catarina. Aí sim, hein? Tá em casa, o homem tá em casa, hein? Tô em casa, tô jogando em casa. Sou criado na rua 10, famosa Rua 10, Rua Pedro 10. Ferreira. E toda a minha infância, minha adolescência, eu cresci aqui, né? Vivi a infância, a adolescência, estudo, até que para um futuro mais próximo agora eu tive a oportunidade de ingressar a minha vida e sair da comunidade, mas eu sou cria daqui. Pô, bacana, eu achava que não. Porque a gente tem amigo em comum, o Jobert, te abraço. O Jobert está liderando o ranking do chat aí do podcast. Jobert é meu brother, meu irmão. Quem não conhece Jobert e não gosta de Jobert está vivendo errado. Né? E ele falava muito de você, né? Ele tem um carinho especial por você. Só que eu não achava que você fosse do Catarina, né? E como é que foi a infância do Cria aqui na comunidade, irmão? Porque eu sempre falo que eu sinto que a gente viveu uma época muito boa. Não sei como é que foi a sua, mas eu não tive fartura, mas tenho histórias bacanas para contar da minha infância. Como é que foi a sua época de infância aqui dentro da área, irmão? Cara, foi uma história bem dolorida, cara. Bem dolorida mesmo. Porque eu falo que na questão de tranquilidade, na minha época era um pouco mais tranquilo, né? Mas a questão de oportunidades na época era mais difícil. E eu também tive uma infância bem sofrida, mano. Tipo assim, de não faltar, mas também não sobrar, né? Se você jogasse o que estava comendo fora, você já não tinha mais. Então eu passei por muitas e muitas dificuldades. Teve épocas que, tipo, na época antigamente era muito cama de ferro, né? Você lembra disso? Isso. Era muito cama de ferro. Já teve situação de eu ter que vender minha cama de ferro para colocar comida dentro de casa, entendeu? E tipo assim, dormir só no colchão. Aí daí você já vê que era salgado, né, cara? Era difícil. E eu lembro também que uma vez eu tive uma oportunidade de trabalhar com um pai de amigo meu. Nem sei se hoje em dia tem pessoas que vendem cama, mesa e banho, né? Sei, tem. Passa aqui ainda. E na época o pai de um amigo meu falou: você quer trabalhar? Vou te ajudar a trabalhar. Aí foi e colocou eu e esse amigo para rodar esse Catarina todo. Enorme que é o Catarina, né, irmão? O quê? Irmão, tinha rua no Catarina que eu nem sabia que existia. Isso aí. Pra chegar no sábado, na época, toma aí seu pagamento aí, R$20. E eu falava assim, caraca, mas era aqueles R$20 ali que no sábado eu recebi, no domingo já dava pra ajudar a coroa ali, né? A mãe, pô, toma aí, compra lá um pão, compra lá alguma coisa. E foi basicamente isso. Cansado, mas feliz, né? Cansado, mas feliz, sabendo que ia ter o que comer, né, mano? Por que eu entro nessas conversas? Porque a gente tem uma... Quando eu falo a gente, né? Pode ser eu, claro, não sou perfeito. A gente tem uma mania muito feia, às vezes, de só olhar o resultado final. Sim. A pessoa vence na vida pensando em você ser rico e ter um monte de patrimônio. É você ter dignidade, construir algo e se manter com aquilo. E mostrar que dentro da comunidade existem pessoas como você, como eu, que não teve uma facilidade na vida, a gente não teve herança. E essa história faz parte de todo o processo para o resultado final. Sim, né? Com certeza. Quer ver? Você hoje contou uma história que quase ninguém sabia, mas às vezes quando eu vejo você abrindo a porta da sua barbearia, lá, tá com dinheiro. Sim. Né? Você chega com um carro novo que você ralou para ter, lá, tá com dinheiro. Não, aprendeu. Mas ninguém sabe o esforço por trás daquilo, né, cara? Eu acho que é bonito quando a gente vai falar da nossa história, a gente falar do início, não do resultado final. Sim, com certeza. Eu acredito muito nisso, entendeu?
Durante muito tempo, conforme eu falei, durante muito tempo eu tentei caminhar com as minhas próprias pernas. Tentei caminhar com as minhas próprias pernas, do meu próprio jeito, dos meus próprios pensamentos. E eu acabei me frustrando, né? Por quê? Algumas pessoas dizem que nós somos fruto do meio. Ou seja, nós somos fruto do meio de 5 pessoas a qual nós convivemos. E nós temos que saber quem são essas 5 pessoas. Que, querendo ou não, se for uma pessoa de má índole, querendo ou não, você vai ter um resultado ruim. Mas se for pessoas que te coloquem para cima, que te impulsionem, que te façam obter resultados, você progride, você consegue, você avança. E durante muito tempo na minha vida, na minha infância, na minha adolescência, eu costumava andar com pessoas negativas, pessoas que não acreditavam nas 4 linhas para fora, viviam as 4 linhas para dentro. Ou seja, vai ser da comunidade e acabou. Não viam além, sabe? Não viam o progresso, não viam o horizonte. E durante muito tempo da minha vida eu fiquei nisso. Fiquei preso nessas 4 linhas para dentro. Até que um dia Deus me proporcionou me conhecer pessoas que já tinham passado pelo que eu passei. E muitas das vezes a gente quer dar ouvido a pessoas que não têm a maturidade, não passou pelo que você está passando para poder te orientar, poder te incentivar. E graças a Deus eu tive pessoas que me impulsionaram. Pessoas que falaram assim, não, cara, você quer romper, você quer vencer, você quer progredir, faça isso, porque eu já fiz isso e não deu certo. Então vai por esse caminho, porque esse caminho aqui é o caminho que vai te dar sucesso. Eu acredito muito nisso, justamente nisso que você falou, porque pra gente que mora em comunidade, às vezes é necessário rasgar a bolha. Sim, sim. A gente não pode se esconder atrás de uma parede invisível, de usar como argumento, porque eu moro em comunidade e é mais difícil. Realmente é mais difícil. Sim. A história dele já começou da forma bem dura, né? Onde uma criança tem que caminhar para vender, para ajudar em casa, ou tem que vender cama para fazer dinheiro, para botar comida em casa. E isso não foi determinante para o resultado final. Não. E outra coisa que você falou que é muito importante, né? Eu aprendi a ler depois de velho. E a leitura, ela diz muito sobre isso. Sim. Se você andar com 4 idiotas, você vai ser o 5º. Se você andar com 4 pessoas bem-sucedidas, você será o 5º. Com certeza. Então, o meio que você vive, ele te transforma. Sim, influencia bastante, cara. Influencia muito, muito mesmo. E eu costumo dizer que Deus ele tem que ser o centro de tudo. Isso aí. Acima de tudo, no meio de tudo e por tudo. Que o próprio Deus vai falar que sem Ele nada poderemos fazer. Entendeu? Então eu acredito muito nisso e quando nós colocamos Deus no centro do nosso projeto, no centro da nossa vida, tudo acontece, irmão. Pode ser não do nosso jeito, né? Mas do jeito dele mais acontece, porque eles são do nosso coração, então eles sabem a intenção do nosso coração. Então eu acredito que quando Deus vê que vai ser algo frutífero, vai ser algo bom para nós, ele faz acontecer. É que às vezes a gente tem medo de dar esse primeiro passo. Sim, sim. Porque quando eu volto e olho lá atrás, sempre quando eu falo do meu passado, às vezes eu falo que nada foi ruim, foi prazeroso, porque eu gostei de viver aquilo. Eu não vivi preso naquilo pro resto da minha vida, porque em certo ponto eu não progredi. Eu comecei a ver o progresso das pessoas e eu não estava vendo o meu, porque eu estava naquele mundinho... limitado ali. Aquele mundinho prazeroso no qual, se alguém não evoluía, eu estava junto com ele e estava bom. E eu queria mais. E Sim. Como é que você vai buscar mais preso naquilo ali? É o que você falou, às vezes a gente tem que ter ouvidos para ouvir pessoas que querem o nosso bem, que às vezes nem é do nosso círculo de amizade. Sim, sim. E sabe do seu potencial, né? Faz a gente retomar a caminhada, né? Olhar para o centro, olhar para Deus em primeiro lugar, Sim, né? primeiro. Eu sempre falo para vocês aqui que quando eu falar de Deus, eu não estou falando de religiões, Sim. porque Deus é em primeiro lugar. Com e certeza. a gente não pode estar aqui escolhendo uma denominação para falar de Deus. É um irmão de Deus, sou um irmão de Deus, você é um irmão de Deus, desde o momento que você deixa ele entrar na sua vida para transformar. Tudo Porque acontece. sim, não vai ter transformação sem ele. Tá? Não vai ter. Porque vocês podem olhar aí as pessoas bem-sucedidas que mostram isso. Entreguei minha vida para Deus. E em nenhum momento as pessoas que falam que entregam a vida para Deus
Eles falam que eles entraram na igreja para transformar a vida. Entregou a vida para Deus e Deus conduz. Sim, Ponto, irmão. sim. Eu acredito muito nisso. E vou estar falando para vocês aqui. Olha a história de vida desse cara aqui. Que eu já me surpreendeu do começo, falando da dificuldade de infância. Irmão, dentro dessa dificuldade da infância, eu sempre falo, né? A gente acaba crescendo e às vezes tendo caminhos. Sim. E graças a Deus eu não fui fácil. Não fui um adolescente fácil, dei problema para minha mãe, de noitada, de bagunça. Isso aí, mas nunca fui pro outro lado da coisa. Você teve esse momento de baile, tá às vezes quase perto de estar se envolvendo e saber fazer essa separação ou não? Não, uma coisa é uma coisa, eu tô curtindo, divertindo, bebendo, perdendo a linha, mas não tô nesse meio, não fiquei dividido. Sim, o que acontece? Eu fui um adolescente, um jovem muito assim também, de beber, de curtir na época, de zoar, de ir pra baile. Sempre tive diversos amigos, os amigos mais tranquilos, os amigos na época envolvidos. Aqui a gente tinha, né, irmão? Mas graças a Deus, Deus me poupou, vou dizer assim, Deus me poupou. Eu nunca tive curiosidade, que tudo começa na curiosidade, né? Nunca tive. Tudo começa na curiosidade, vou ver como é que é, vou ver como é que vai ser. E graças a Deus eu nunca tive essa curiosidade. E sempre fui um cara muito tranquilo. Meu negócio era, na época, era beber. Sempre falei com todo mundo, mas nem tudo era pra mim. Sim, exatamente. A Bíblia diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então eu sabia, cara, posso beber, posso doar, mas aquilo dali não é pra mim. Eu acho que a vontade da gente na comunidade aqui sempre foi essa. Falar com todo mundo e andar em qualquer lugar. Sim. Ser bem tranquilo, né? Andar. Por exemplo, eu entrevistei o Fera. O Fera roda isso aqui tudo. Sim, o Fera é bem conhecido. Sem medo. E isso é legal dentro de comunidade. Você não é preciso você fazer parte para ser respeitado dentro da sua comunidade. Sim, com certeza. Agora, passar pela molecada e falar um bom dia aí, tamo junto. Faça até hoje aí, rapaziada, beleza? Atividade. Que acho que isso mantém a gente com uma certa segurança dentro do local. Sim, querendo ou não, nos identifica também como cidadão, como morador, vamos dizer assim, né? E dentro de comunidade, cara, não que na nossa época não existia o que está acontecendo hoje, mas era justamente isso, o fato da gente estar ali visível para as pessoas. Hoje a gente procura se recolher para não ser visto, mas quanto mais você for visto dentro da sua comunidade, fica mais fácil para você conviver dentro dela, né? E nessa parte de adolescência, irmão, eu sempre gosto de frisar muito sobre isso, né? Que na adolescência, nem sempre o seu resultado final veio da adolescência, né? Sim, com certeza. Por exemplo, eu não fui nada do que eu almejei na minha adolescência porque eu me desviei muito, né? E hoje o seu resultado final, cara, você para e pensa muito sobre isso? Pô, cheguei até aqui, mas eu pensei nisso na adolescência ou não? Sim, com certeza. Meu sonho na adolescência era... Eu via os meus amigos que eram mais velhos, tinham carros. Na época eu falava assim, caraca, um dia eu quero ter um carro. Meu sonho era ter um carro. Eu acho que o sonho de qualquer pessoa, né? Jovem, adolescente. Sendo que eu não fazia nada para ter um carro, né? Fica difícil, né, irmão? Ficava difícil. E hoje em dia eu vejo vou dizer o pouco que eu colhi, do que eu quero colher ainda, eu vejo que é muito gratificante, cara. Eu não ter me permitido ter parado lá atrás, sabe? Graças a Deus eu tenho família, tenho minha noiva que sempre me impulsiona e acreditar, porque eu costumo dizer que existem dois tipos de pessoas. Quais são esses dois tipos de pessoas? A pessoa que se automotiva e a pessoa que precisa ser motivada. Entendeu? O que é a pessoa que se automotiva? Aquela pessoa que quebra, cai, mas mesmo assim levanta e continua. E aquela pessoa que quando cai, para. Entendeu? E eu era um cara que, quando caí, irmão, parava. É mesmo? Sim, estagnava, não acreditava. Foi por isso que eu falei que é bom quando nós temos pessoas que nos impulsionam, sabe? Não vai por aí não, cara, vai por aqui, porque eu já fui. E muitas das vezes a gente sabe o destino, mas não sabe a rota, né? A gente sabe onde quer chegar, mas não sabe por onde ir. Verdade. E eu sabia onde eu queria chegar, mas eu não sabia por onde começar, não sabia por onde ir. E Deus colocou pessoas no meu caminho que falam assim, cara, eu vou te impulsionar, sabe? Eu vou te motivar, vou te incentivar. E hoje eu posso ver o que Deus fez e tem feito na minha vida
Quando lá atrás, um Anderson falou assim, caraca, eu não vou ser nada. Eu mesmo cheguei pra mim e falei assim, pô, não vou ser nada. Mas, pela misericórdia de Deus, ele chegou pra mim e falou assim, não, você tem nome, você tem história, eu te conheço, pô. Como Deus falou pra Jeremias, não, eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Então, muitas das vezes as pessoas não entendem como que pode um cara do nada criar um projeto e dar certo. É porque Deus, desde o nosso ventre da nossa mãe, Ele nos conhecia. Cara, você falou uma parada muito importante, irmão. Sobre esses dois tipos de pessoas. Sim. E é justamente sobre isso que eu abordo muito para tentar conscientizar. Porque o Puscria hoje, eu estou trazendo pessoas que, para quem não tem essa rede de apoio, não tem essa motivação, entre nos meus episódios aí que vocês vão ver gente de dentro de comunidade que estão vencendo na vida. Né, que venceram, porque a vitória a gente busca todo dia, né? Com certeza. Às vezes o cara tem 3 redes de loja e tá vencendo, tá? E vocês às vezes acham que vencer é o que vocês acompanham pela internet. É a Porsche, a mansão do trap e do rapper, é a vida luxuosa do jogador de futebol, e vocês acham que isso é vitória. E eu canso de falar, esses caras choram, esses caras têm tristezas, sim, só que eles vendem uma imagem que vocês às vezes nem buscam conseguir, vocês só ficam admirando. Vamos começar a viver a vida de um Braga, a vida de um Júnior, que eu falei com ele hoje aqui, estou com dor no corpo porque eu estava capinando um lote para levantar um dinheiro. A minha vontade de vencer, como eu busco todos os dias, de fazer o meu projeto do meu Alho do Tempero, é o podcast. Eu acho que a gente precisa, irmão, de influenciadores reais, sim, que vendam verdade. Por mais que a internet todo dia tenta fazer vender uma mentira, é agradável aos olhos. Verdade. É bonito ver uma vida feliz. É bonito vender uma família feliz. Mas acho que fica mais bacana quando você entrar no Puscria e ver que o Braga era o cara que vendeu a cama para botar comida em casa. O Braga é o cara que era uma barbearia porque lá atrás ele escutou pessoas falando que eu acredito em você, irmão, você precisa fazer isso. Que é chato às vezes a gente ouvir, né, irmão? Sim, sim. De um amigo, até de um estranho. Né? Hoje você pode me dar uma ideia aqui, como você já deu várias, a gente conversando aqui, que eu falo assim, caraca, eu precisava ouvir isso. Então, vamos ter mais sensibilidade e entender a mensagem passada de pessoas que realmente querem o seu bem e não precisa estar próximo. Verdade. E você, cara, você está sendo uma junção um pouco disso. Porque para você externo aqui hoje, o carinho dessa pessoa por você, que era o Jobert. Sim, ele é o... Sabe? E ele sempre falou, cara, eu gosto muito dele. E você tocou numa parada que é real, da gente, no primeiro tropeço, querer desistir. Porque o Jobert falou uma vez pra mim, cara, eu não quero deixar esse cara desistir. Gosto muito desse cara. E ele tem esse negócio de não dar certo, às vezes eu vejo que ele desanima. Sim. Só pra tu ver, irmão. Né? Pessoas que querem o nosso bem. Até foi o lance da logo do Jiu-Jitsu. Sim. Que foi algo que ele tocou muito no meu coração em relação a isso. Então, gente, mais uma vez aqui falando direcionado para vocês. Passam a ouvir mais e escutar menos. Eu falo muito a diferença do escutar e ouvir e do ver e enxergar. Exatamente, são coisas distintas, né? Coisas diferentes, né, cara? Porque quando você começa a aguçar essas sensibilidades reais, a transformação vem, né? E eu acho que foi a chave do seu sucesso, foi melhorar os seus sentidos para as coisas que eram boas para você, que não foram vindas de você, foram de pessoas em volta. Ao redor. Quando você mudou o ambiente, você passou a escutar, enxergar no melhor das coisas. E é sobre isso, irmão? É exatamente isso, você tocou num ponto crucial, cara. Tudo depende do solo, né? Tudo depende do solo. Tudo depende do Vai solo. ter corte pra caramba, Rodrigo. O cara bem preparado, irmão. Tudo depende do solo, cara. Eu costumo dizer que a semente que a gente planta é a mesma semente que a gente vai colher, irmão. Entendeu? Então, se a gente quer ter sucesso, a gente tem que plantar trabalho, né? Tem que plantar história. Como eu costumo dizer e costumo falar para alguns amigos meus, nada foi do nada, irmão. Do nada nada se cria, do nada nada se faz. Tem que ter um porquê, sabe? Então, por que hoje nós estamos aqui? Porque teve uma história, teve um sonho lá atrás. Então hoje você está conquistando e está vendo acontecer o que um dia surgiu na sua mente.
Então foi o que aconteceu comigo. Um dia eu surgiu na minha mente de empreender, sendo que eu tinha muito medo, entendeu? O medo de te empreender, ele te impede. Limita muito. Limita muito, muito. Como vai ser, por onde vai ser. E quando na minha vida... Eu sempre fui escravo do medo, vou confessar, sempre fui escravo do medo. Só um pouquinho até hoje, né? Tô aprendendo com a galera que tá vindo aqui. Eu sempre fui escravo do medo, isso, cara. Sempre fui escravo do medo. Sendo que eu sou um cara que eu gosto de ler, eu gosto de buscar, eu gosto de pesquisar. E eu vi que esses grandes empresários, os caras de nome, o segredo é, pô, mano, nunca desistiu. Nunca desistiu. Nunca desisti. Caiu, levanta. Caiu, levanta. Então hoje eu tenho isso em mente, sabe? De não ficar preso, não se limitar. Como eu falo sempre, colocar Deus no centro de tudo. Que às vezes é a nossa vontade, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela sempre prevalece, né? Isso aí. E o segredo da chave é essa, mano. Acreditar em si, colocar Deus no centro de tudo. E se quebrar, se cair, levanta e continua. Acho que é necessário acontecer algo nesse processo. Eu sempre falo isso, às vezes acontece algo de ruim, é necessário acontecer naquele momento para te preparar mais lá na frente. Porque imagina, você chega com a Braga Barbearia, com mais outras filiais, e acontece um problema, você pensa em desistir. Não, é bom acontecer para quando você já estiver lá na frente, já está preparado. Não, isso é possível acontecer. Sim, como eu costumo dizer, tudo é conhecimento de causa, né? O que é conhecimento de causa? Você tem total propriedade para falar sobre esse assunto, sobre outro assunto, sobre determinado assunto. E eu costumo dizer muito isso, porque como que a gente vai ouvir o conselho de uma pessoa que nunca passou pelo que a gente está passando? Como eu vou dar conselho sobre empreendimento se eu nunca empreendi? Entendeu? Eu não vou estar dando conselho, eu vou estar dando palpite. Então, verdade. Vou estar dando palpite. Conselho é quando você fala assim, irmão, já passei por isso aí, eu sei como é que funciona, não desiste não. Então, futuramente, eu tendo essa oportunidade aí de estar abrindo outras afiliadas, eu vou ter uma matriz que me nutriu. Te ensinou tudo para conseguir fazer outras. Exatamente, para não cometer os mesmos erros, para não cometer as mesmas falhas. Então é basicamente isso. Os erros, eles são necessários, cara. Entendeu? Por quê? O erro é necessário para exatamente nos ensinar a não cometê-los novamente. Sabe? Eu costumo dizer muito sobre... Algumas pessoas me perguntam por que Davi foi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus tinha esse afeto por Davi. Mas a Bíblia vai dizer que Davi foi um dos caras que mais errou, mano. Mas foi um dos caras também que não cometia o mesmo erro. Sabe? Então, se tipo assim... errou, não mais. Exatamente. Ele fala assim, pô, Senhor, eu errei aqui. Cometia outros erros, mas não o mesmo. E muitas das vezes o que nos faz parar é sempre cometer os mesmos erros, sabe? Então eu digo muito isso. Às vezes as pessoas querem empreender, às vezes as pessoas querem abrir diversas afiliais, sendo que não estão nutridos ainda na matriz, não estão nutridos, não obteram a experiência necessária para dar mais um passo à frente. É onde a gente adquire experiência, onde a gente está, para a gente poder expandir. É isso. E Braga, nesse seu pensamento esse raciocínio empreendedor, porque o meu foi através de decepção trabalhando de carteira assinada, né? Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu tive uma decepção, né? Época de promoção, Gustavo, meu camarada, foi meu ajudante, e chegou a época de promoção, botava o cara para trabalhar final de semana comigo, prova de mar, fazer tudo, e na época da promoção ele não ganhou. E a gente escutou de um grupo da mesma empresa falando, pô, tá colando com o Júnior aí trabalhando, não ganha promoção. Se tomar cervejinha com o homem no final do expediente, ganha promoção, os caras ganharam. E dali eu pedi minha demissão. Tava ganhando bem, eletricista, naval, e briguei para ser mandado embora. E eu comecei nesse impasse de entrar nas empresas e começar a ver, calma, eu tô produzindo pro meu patrão, pra ele ganhar bem. O meu soco no queixo foi trabalhar de promotor. Sim. No qual, no final de ano, eu recebi uma mensagem do dono da empresa, com uma janela do tamanho dessa parede, ele no sítio dele agradecendo os funcionários que 20 dias antes do Natal ele já estava desfrutando, no qual eu não ganhei nem uma cesta de Natal dessa empresa. Dali, Braga, dali eu pedi demissão, irmão. Pedi mesmo. Tomei briga para poder sair, falei, vocês me mandam embora que eu não quero mais, e ninguém entendia o porquê. Só que o porquê foi, eu preciso fazer algo para mim.
Nem que seja fazer malabares no sinal para conseguir fazer 15 reais por dia, para daqueles 15 reais por dia eu somar no final do mês quanto que ia dar para eu tentar sustentar minha casa. Sim. Isso para mim me tornou irredutível, irmão. Eu vi que eu era muito bom para fazer o meu patrão parar e comprar um sítio para ele ter uma vida boa para ele, e eu não consegui comprar uma bicicleta de R$ 2.500 para mim. Então, irmão, eu queria saber qual foi o seu processo para empreender, irmão. O que te deu assim o estalo? Cara, o estalo, né? Vamos dizer assim, o start foi como eu falei. Eu era muito medroso, vamos dizer assim. Era prisioneiro do medo. Mas eu sempre trabalhei nessa área de comerciante, né? Que quem é comerciante, querendo ou não, tem uma certa liberdade de horário, vamos dizer assim, né? Mas antes disso, eu trabalhei como ajudante de pedreiro. Até o Jobert, um abraço, trabalhou comigo também na mesma obra. Hoje tem a coluna toda emperrada, agora eu sei o que é, hein? Ralamos muito, irmão, ralamos muito. Hoje em dia, graças a Deus, eu vejo meu amigo aí, né? Fez a faculdade dele. Fez a faculdade, tá aí, pô. Deus, ele é perfeito. Fiquei feliz por ele pra caramba. E quando teve uma vez que eu tava trabalhando na obra, cara, e muito material pra carregar, muito material pra descarregar. Aí saí da obra, fui pra trabalhar de ajudante de gesseiro. Trabalhei de ajudante de gesseiro. Foi quando o meu padrasto, ele é barbeiro, sendo que não atua na área. A minha mãe é cabeleireira, sendo que não atua na área também. E eu cresci vendo, na época, né, meu padrasto cortar cabelo. Minha mãe fez curso, minha mãe tem diploma, sendo que não optaram em entrar na área. Meu padrasto até tentou um pouco, depois saiu. E eu cresci vendo. E eu achei, falei assim, caraca, legal. Pô, top, cortar cabelo, trabalhar com a autoestima da pessoa, né? Ter esse poder de tipo assim, ó, de elevar o ego, elevar a autoestima da pessoa. Então foi algo que me chamou muita atenção durante um bom tempo. Até que um dia eu falei assim, pô, não vou mais trabalhar de ajudante não, vou fazer um teste. Nem sabia cortar cabelo, chamei um amigo e falei assim, aí... Tem que ter uma cobarde. Até chamei um amigo meu, o Mike, dono da Zebra Burger, depois de eu estar conversando com você. Beleza. Cara top. E eu falei assim, irmão, ó, vem cortar o cabelo comigo, não vai pagar nada. Ele tá falando sério? Quem não vai querer um manezinho desse? Ele tá falando sério? Eu falei, sério. Ele era outro doido também, igual eu. Bora. Aí ele foi, chegou na varanda da minha mãe lá. Aí eu fiquei com medo de cortar o cabelo, né? Eu falei assim, vou fazer só a barba. Aí eu falei assim, hoje eu vou fazer só a barba, porque, ele, não, beleza, faz só a barba. Aí ele foi, sentou na cadeira, reclinou a cabeça, encostou na máquina de lavar da minha mãe. Eu fui, fiz a barba dele, falei, rapaz, não te cortei não, eu levo jeito. Aí, beleza. Aí passou disso, eu comecei, irmão, preciso procurar barbearia, Foi onde eu conheci um amigo que abriu as portas pra mim, num salão, uma barbearia lá na Ipuca. Aí eu cheguei lá, ele me ligou depois de um mês, quase 2, eu procurando, ele me ligou. Pô, Braga, olha só, você não queria trabalhar de barbeiro? Surgiu uma oportunidade aqui pra você agora. Vem. Eu falei, show. Me dá 1 hora. Ele, 1 hora por quê? Porque eu vou andando. Caramba. Aí saí ali da 4, na rua do antigo Colégio 100. Saí da 4. Marchou, hein? Marchei. Peguei o material que era do meu padrasto e fui canelando lá pra Ipuca. Cheguei lá na Ipuca. O proprietário da barbearia falou assim pra mim, pô, você sabe cortar cabelo? Aí eu falei assim, sei, mas falei aquele sei, tipo assim... Sem confiança. Ele, beleza. Aí fui, parecia até uma coisa, né, cara? De cara, entrou um cliente. Aí, ó, sua oportunidade tá aí agora. Eu falei, meu Deus, pra que esse cara foi aparecer? Pra que esse cara foi aparecer aqui agora, cara? Aí eu falei, não, Senhor, eu entrego nas suas mãos. Isso aí. E fui, aí o cara olhou, tá contratado. Eu olhei, eu tava esperando, tipo assim, pô, irmão, você não sabe cortar cabelo direito, não. Aí o cara olhou pra mim, você tá contratado. Aí eu fui e falei assim, por quê? Ele falou assim, ó, porque o rapaz falou que você tava vindo andando, eu quero pessoas assim, com disposição pra trabalho. Falei, bem.
Não era sobre saber cortar, era disposição para trabalhar. Era disposição para trabalhar. Aí eu trabalhei lá durante um tempo e o meu sonho era trabalhar em centro de cidade. Meu sonho era trabalhar na Alcântara. Visibilidade, né? Oportunidade. Foi onde eu tive a oportunidade, depois de 2 anos trabalhando na Ipuca, de ir para Alcântara, onde eu trabalhei durante 8 para 9 anos, no mesmo ponto. Foi onde eu adquiri mais experiência, foi onde eu adquiri conhecimento profissional, foi onde eu adquiri... Tem mais confiança, né? Mais confiança. E ali foi a porta onde eu consegui abrir o meu próprio empreendimento. Mas tudo foi um garimpo, né? Eu não seria ninguém se chegasse muito simples assim, do nada, no centro da Alcântara e abrisse uma loja para minha área. Para você que, como falou para mim, que tinha esse negócio de parar na primeira topada, seria mais uma porta que você ia fechar para você. Eu mesmo iria fechar, entendeu? Aí foi onde eu trabalhei durante esse tempo, esse período de 8 a 9 anos, no mesmo ponto, adquiri clientes, adquiri experiência, adquiri conhecimento, e foi aonde eu tive uma outra oportunidade de estar abrindo meu próprio empreendimento. É onde eu estou hoje. E, irmão, hoje a gente está vendo que a estética, né, ela está crescendo muito. Muito demais, cara. Tá igual o telefone, né? Lança um modelo agora, daqui a 6 meses e outro. O corte está sendo a mesma coisa. E essa especialização, cara, é algo que você acaba vendo uma rotina, né? Sim, é algo que tem que ser contínuo, cara, entendeu? Tem que ser algo contínuo, algo que a gente tem que sempre estar se atualizando. Eu costumo dizer, até com alguns amigos que são da área também, que hoje em dia tem muito nome, né? Hoje em dia tem muito nome, um exemplo, nome de corte. Antigamente não tinha isso, irmão. Antigamente era corte militar e asa delta. Isso aí. Entendeu? Então hoje as pessoas começaram a, vamos dizer assim, a gourmetizar as coisas, sabe? Então, tipo assim, você tem que estar por dentro dos nomes atuais. Até essa nomenclatura você tem que saber. Sim, o corte você sabe, às vezes você não sabe o nome. O nome, exatamente. Às vezes, eu quero um mid-fade, quero um undercut, quero um low fade. Aí você fala assim, pô, beleza, é um, sei lá, um moicano. É um asa delta, que o cara quer, mas quer pedir um nome já gourmetizado. Então a gente tem que estar, querendo ou não, tem que estar por dentro disso. Eu quero disfarçado mais baixo, quero disfarçado mais alto, quero no meio. Então a gente tem que estar por dentro disso. O cara não chega lá e pedir, você... Ficar a ver navios, exatamente isso. Tem que estar se atualizando. Pegar o Google, calma aí que eu vou dar uma olhada. Aí vai passar confiança pro cara, né? Porque eu fico reparando, cara, o Arlerson, que é um camarada aqui de longa data. Eu fui cliente do Arlerson durante muito tempo, quando eu tinha cabelo, pô. Arlerson nunca cortou meu cabelo, porque ele conheceu careca. Mas então, eu ficava vendo justamente isso, a evolução dele. Eu conversei com ele sobre isso. O complicado, acaba sendo complicado demais, porque é o que você falou, gourmetizaram, aí uma barbearia você atende pessoas de tudo quanto é lugar. Sim. O cara chega lá, quer um corte do Jaca. Se o cara tá com aquela barbearia no centro da cidade, atendendo só certo tipo de pessoa, ele acaba fechando uma porta. Uma porta, exatamente. Né? E tudo é um investimento também que hoje ficou caro, né, irmão? Tudo, essa área de barbearia. É uma área... Não só em equipamentos, porque tem isso também. Não, sim, e é uma área que, tipo assim, como ela cresceu, ela também automaticamente ela encareceu. Tudo que começa a ter destaque, crescer, encarece. Exatamente. E é uma área que, tipo assim, de uns tempos pra cá ficou muito ampla. Muito ampla. É uma área que as pessoas falam assim, cada esquina tem uma barbearia, mas, irmão... Beleza, cada esquina tem uma padaria, cada esquina tem uma lanchonete, Então, e aí? Então, o que conta da porta para dentro, irmão, o seu trabalho, a sua mão de obra, o cara entregar um bom trabalho, entregar um bom resultado, que independente da quantidade que tem. Eu trabalhei há 9 anos numa rua que tinha 12 barbearias, pô, na rua. Aí. Na rua. E nunca te faltou. E nunca me faltou. Consegui alcançar meu público, graças a Deus. Você fidelizou. Exatamente. Eu falo, o que seria das drogarias em Santa Luzia, então, por causa de uma exatamente. E ninguém fecha a porta de ninguém. Exatamente. É o trabalho. Você tem que entender também que naquele metro quadrado você tem 100 e poucos mil habitantes. Sim. E aquilo vai dividir. O meu corte não vai agradar o meu cliente, mas ele vai para você porque ele vai gostar. Se eu não tenho, esse serviço eu não faço aqui não, vai no Braga.
Eu sempre falo isso com a galera, que não pode existir competitividade. Não, pô, não. E você só cresce mais, por exemplo, o Alisson, hoje ele tem um grupo de cabeleireiros aí que montou sua barbearia, formado dentro do salão dele. Sim, eu conheço muitos que ele vai visitar, pô, acho isso que ele legal, vai conhecer, pô. O Nobre trabalhou muito lá nele e hoje... Conheço, pô, o Nobre, pô, conheço. Tô chamando aqui também há um tempo, né? Então, eu acho isso bacana, porque quando você não gera essa competitividade, sim, você prospera. Prospera, e é um fato, cara, que eu costumo muito dizer, Júnior, muitas das vezes a gente quer reclamar da situação, mas não se prontifica para obter um bom resultado, né? A gente quer, mas tá ruim, mas isso, mas aquilo, tá, mas e aí? Se você reclamar vai estar ruim, se você não reclamar vai estar ruim, e aí? Isso aí. Irmão, tem que sacudir a poeira e dar a volta por cima. Deu o seu melhor. Deu o seu melhor. O bom trabalho que o trabalho devolve. Exatamente. O trabalho devolve. Exatamente, o trabalho devolve. O que eu falo pra todo mundo, cara, colegas meus. Irmão, não precisa fazer força. O que é seu vai vir até você. Isso aí. É bíblico, irmão. Até porque se todo mundo do local que você mora for na sua barbearia, você não vai prestar um bom atendimento. Exatamente. Aí vai entrar a falha, não quero no Braga não porque não me atendeu no meu horário. Exatamente. Então é necessário até ter isso, acontecer isso. Eu estou atendendo o meu o suficiente e não vou querer, ali prejudicar o camarada ali para pegar aquele cliente de lá e você não conseguir dar conta. Sempre falo sobre isso, da geografia, né, irmão? Sim. O teu amigo corta com você que vai indicar outro alguém e nem sempre vai ser o bairro todo. Que é essa a próxima pergunta que eu vou fazer, tá, irmão? A dificuldade de, depois que você criar o teu empreendimento, você ter realmente uma clientela. Que eu falo por mim, tá? Vou falar por mim. Quando você cria um empreendimento, a primeira coisa que entra na cabeça da gente olhar para nossa rede social e saber que ali você tem 1.000 e poucas pessoas, 50 vai vir cortar o cabelo comigo. Verdade. 50 vai comprar o meu produto, aí eu vou olhar os meus primos, os meus amigos mais próximos, e essa não é a realidade, né, irmão? É bem complicado, essa cara. Essa não é a realidade. É bem complicado, porque foi o que a gente estava até conversando, né? Às vezes o apoio vem de fora, irmão. Entendeu? Às vezes o apoio vem de fora. E é triste, né? A gente esperar, né, vamos dizer assim, e acabar se frustrando devido a não obter o resultado, o apoio desejado. Mas graças a Deus, cara, eu não sei se eu sou meio doido ou eu sempre tenho um pensamento, mas tudo que eu faço na minha vida, eu nunca, de coração, nunca fiz contando com ninguém. Tipo assim, vou fazer porque fulano vai, ciclano vai. Não, eu vou fazer porque Deus mandou fazer. Então se Ele mandou fazer, o resultado vai vir, as pessoas vão ir. Isso aí. E quando eu abri meu empreendimento, as pessoas falaram assim pra mim: mas você sabe que muitas pessoas que cortam com você lá não vão lá, né? Eu falei: não tem problema não, pô. Mas não tem problema, irmão. Eu vou perder 100, mas vou ganhar 200, pô. Isso aí. É assim, entendeu? Eu não tenho que me preocupar com o que eu vou perder, eu tenho que me preocupar com o que eu vou ganhar, entendeu? Por quê? Se eu me preocupar com o que eu vou perder, automaticamente aquilo vai me fazer o quê? Parar. Verdade. Então eu tenho que me preocupar com o que eu vou ganhar. Não, beleza, vou perder isso, mas eu vou ganhar lá na frente. E eu até conversei com você em off aqui, né? Quando a gente monta um empreendimento, a gente tem que começar a enxergar as pessoas como clientes. Sim. Independente do grau de parentesco, de amizade. Com certeza. Porque é o que a gente está conversando aqui. Quando ele abre a barbearia dele, ele já começa perdendo. Porque é a luz que tem que pagar. Às vezes você quer um conforto dentro de uma barbearia, hoje é um ar-condicionado, é os equipamentos que estão tudo encarecido. Demais. Então se você levar na ponta da amizade de, quanto é que tá para cortar o cabelo do amigo? Daqui a pouco você tá fechando a sua porta. Não tá aguentando. Quer quebra? Quebra, pô. Eu fiz o meu cálculo quando eu fui começar a vender alho, que não era nióbio, nem prata, nem ouro. Falo muito isso daqui, é alho, irmão. Pela minha rede social, eu ia fazer 10 mil. Eu não fazia R$1.000 por mês. Porque eu botei na minha cabeça que, como eu sou muito conhecido no bairro, eu vendendo para esse tanto tipo de gente, ia ter uma renda boa. E vendendo no preço barato era R$10. Hoje vocês estão pagando aí, eu estou falando porque eu comprei para minha casa, 5 cabeças de alho por R$10. Eu botava 11 no pacote, irmão.
Eu botava 11 e entregando na porta de casa por R$10. Tinha gente falando que, pô, não tem como fazer um preço bacana pro amigo, não. Quando entrou nessa crise do aumento do alho, as pessoas me procuraram. Pô, tava querendo te dar uma moral. Eu falei, pô, irmão, querendo me dar moral agora, que o alho ficou caro. Quer dizer, o pessoal ia no mercado comprar 3, botar na balança para dar R$10, eu entregando 11 na porta de casa. Eu mandando no privado, né? Amigo, tô vendendo alho, quer. Tá entendendo? Sim. Quando eu comecei a ler muito, depois até falo com você, tá? Tô com 90 maravilhosos livros no meu computador de empreendimento. Show. Vou te mandar a coletânea. Você escolhe o seu mensal. Júnior, acabei de ler, manda outro para amigo. Muito livro bacana. Eu ganhei de um amigo. Sim. Um PDF, cara, com mais de 90 livros. Então, esses livros me fizeram entender que todos os amigos são amigos. Sim. Todos os parentes são parentes. E todos são clientes ao mesmo tempo. Quando você acaba enxergando dessa forma, a gente tem que se impor como empreendedor. Com certeza. Da porta para fora você brinca, abraça, você pode fazer os seus descontos, sim. Só que você tem que fazer esse cálculo em cima do teu gasto. Sim. Porque senão você vai fechar a sua porta. Senão não aguenta. Senão não aguenta. E depois que você fecha a porta, eles simplesmente vão procurar outro barbeiro. Ninguém vai te reerguer. O cliente ele não vai reerguer o ponto que fechou. Ele vai procurar outro local para ir. Exatamente. Então, você prepara sua mente diariamente para isso. Você fez um estudo. Eu faço a leitura, que é um estudo até, né? Para empreendimento, procuro curso de empreendedores. Como é que foi essa fase de eu tenho que saber lidar? Porque quando o empreendimento do outro, irmão, que você trabalha, você não tem. Não tá nem aí, né? Vamos você dizer quer assim, ganhar o seu e ir acabou. embora. E como é que você se preparou, irmão? Até o momento de você abrir a tua porta para isso. Aconteceu durante a porta aberta. Você se preparou legal? Administração, vamos falar assim. Cara, vou ser bem sincero. Durante muito tempo na minha vida, diversos clientes chegavam a mim e falavam assim, cara, você tem que abrir algo só pra você. Você tem que abrir algo só pra você, só seu. Sendo que era o que eu falava pra todos os clientes. Falei assim, cara, não é o momento. Entendeu? A pessoa ela tem que saber reconhecer o momento dela. Às vezes a pessoa tem uma oportunidade, mas ainda não é o momento. Vou te dizer por quê. Existem pessoas, assim como eu, né, te falei aqui, que precisam de apoio. Pessoas que quebram e levantam. E eu não tinha psicológico, vamos dizer assim, não tinha psicológico, para se pegasse um mês ruim, 2 meses ruim, 3 meses ruim, para sustentar aquilo. Eu não tinha esse psicológico. Na minha mente ia ser o quê, irmão? Fechar as portas. Então, eu sempre falei que antes de a pessoa querer empreender, a pessoa tem que ser da área, vamos dizer assim, ainda mais na área da barbearia, que é uma área que o barbeiro, o dono, ele tem que estar presente. Então, antes da pessoa querer empreender, ela tem que ter maturidade psicológica, acima de tudo. Porque, às vezes, o cara é bom, às vezes o cara corta bem, mas o cara não tem maturidade psicológica. E maturidade psicológica é o que manda tudo. É você saber que você vai estar ali tendo dias bons, você vai estar ali tendo dias maus. Se você não tiver maturidade psicológica, quando o dia mau chegar, irmão, você não aguenta. Esquece. Irmão, vamos falar igual o português, cara, que a galera fala aí, cola as placas, irmão. Entendeu? Tipo assim, são estações, irmão. Tem dia que o barbeiro faz muito, tem mês que o barbeiro faz muito, tem dia que o barbeiro não faz nada, tem dia que o barbeiro paga pra trabalhar, irmão. É um dia pelo outro. É um dia, exatamente. Então, tipo assim, empreender é o cara ter psicológico acima de tudo, entendeu? Nutrir a mente, ser maduro, porque pra empreender a pessoa tem que ser madura. E outra coisa, né, cara? Quando você aprende a empreender, você tem que ter aquele dinheiro de canto que é o do empreendimento. Nem tudo é lucro, né? Exato. Nem tudo é lucro. Um dos fatores que mais acontece, né, cara? Quando o cara começa a empreender. Eu me confundi muito com isso, tá, cara? Eu também. Confundi eu acho muito que acho que a maioria dos empreendedores confundiram, pô. E tipo assim, caraca, irmão, 100% meu, não é 100% você, irmão. Você tem que aprender a dividir isso daí quando eu tô falando. A maturidade psicológica, sabe? De ver muito, mas saber que mesmo tendo muito ali, o muito não é seu.
Tem que haver uma separação, tem que haver uma divisão. Então, tipo assim, por isso que eu falo, para empreender a pessoa ela tem que ter maturidade e psicológico. Porque às vezes a pessoa não tem a maturidade para lidar com dinheiro, mas não tem o psicológico para lidar com a falta. É, isso aí. Sabe? Não, eu tenho maturidade aqui para lidar com 10 mil reais, mas eu não tenho maturidade para lidar com a falta dos 10 mil. Naquele mês que você não tiver os mesmos 10, já começa a entrar numa crise que nem existe. Exatamente. Nem existe. É a fase, é o tempo. É a estação. É a estação, isso aí. Entendeu? Então eu costumo dizer. E hoje eu tenho trabalhado muito a minha mente em cima disso. Caraca, hoje eu, um exemplo, hoje eu tenho 10, no mês seguinte eu vou ter 5, no mês seguinte eu vou ter 15. Eu tenho que agir da mesma forma como se eu tivesse 5, como se eu tivesse isso 10. Aí. Entendeu? Porque às vezes a gente age de uma forma quando tá com 5, age de outra forma quando tá com 10 e age de outra forma quando tá com 15. Isso aí. Sabe? Então isso que eu vou falar, a maturidade ela manda. Pô, irmão, é interessante, porque isso é uma aula até pra mim, tá? Tô querendo voltar pros meus alhos e me faltou muito isso. Até quando eu voltar aos meus empreendimentos, eu vou estar pegando esse mini curso com o Braga aqui. Mas irmão, porque me faltou pessoas para falar sobre isso da forma que tem que ser falada, tá? Sim, sim. Porque às vezes a pessoa, ela fica com a carta na manga, ela não vai vender alho, mas ela também não quer te ensinar a empreender. É verdade. Então o que você me passou aqui, cara, que você passou para mim agora, eu já tô botando na minha mente para botar em prática quando eu voltar. Porque apesar de eu ler muito, né, o que você falou, o psicólogo, a psicologia, a nossa mente, sim, ela acaba atrapalhando a gente. Por quê? Começo com 1.000, com 5, vou para 10, já estou pensando em 20. Isso, exatamente. E vou carregando tudo junto comigo. Não, porque aqui, vou ganhar isso aqui, então tá tranquilo. Não. A estação vai me fazer voltar para 1.000. Exatamente. Eu estou com dívida de 10. Porque minha mente já estava jogando para 20. Para 20. Então, se você ficar pensando sempre no... Eu comecei com 1.000, eu tenho que trabalhar com isso daqui. É onde começa a funcionar o crescimento do empreendimento. Sim, sim. Né? E eu preciso muito disso, irmão. Papo 10 mesmo. Sim, sim. Porque eu me dei tiro no pé. De pegar comigo, vou comprar aquilo ali que eu tô precisando, mas calma aí. E se mês que vem der ruim? Tá entendendo, irmão? Isso é muito importante, cara. E uma das coisas também que eu trabalho bastante em cima disso é o querer, o precisar e o necessitar. Às vezes eu quero algo, mas eu não preciso. Às vezes eu preciso, mas não necessito. Já vi esse livro, cara? É. Sabe? Então, tipo assim, na minha cabeça eu falo assim, caraca, eu tenho que comprar uma máquina de tal, pô, top, tá na moda, isso o que, pá, os barbeiros tudo estão usando. Tá, beleza, você pode comprar. Você tem que ter o melhor, isso é fato. Mas você tá necessitando? Não, minha máquina tá boa. Alguma máquina deu problema? Alguma máquina pra repor? Não, então, irmão, então você não tá necessitando. Talvez você esteja precisando. E às vezes você tá nem precisando, você tá querendo. É uma das coisas que, tipo assim, nos fazem automaticamente parar. Investir dinheiro na hora que não é para ser investido. Aí acontece alguma coisa que você precisa de uma emergência, não tem. O seu ego inflou de barbeiro. É isso aí. Te fez tirar um dinheiro para uma emergência. Exatamente. Né? Exatamente. Deu problema no ar da barbearia. Cadê o dinheiro? Pô, tô com essa máquina top aqui. Aí tá com 3, 4 máquinas e o ar-condicionado tá ruim. Isso é importante. E, irmão, eu já vi que você é um cara de muito conhecimento. Você já pensou em fazer algo até para incentivar um curso, uma palestra para a galera estar começando a empreender, não só na barbearia, porque eu já vi que você, quando você fala de empreendedor no seu ramo, eu vejo que você tem conhecimento para ajudar em outras áreas. Sim. Você já pensou em algo do tipo, cara? Já pensei, sendo que é um pensamento futuro, sabe? É onde eu preciso me preparar mais um pouco, estudar mais um pouco, né? Porque, querendo ou não, pessoas que quando elas param para te ouvir, elas param para te ouvir de fato, né? E é um pensamento meu, mas um pensamento bem futuro. Eu creio que em outras oportunidades a gente vai bater mais um papo sobre isso. Mas sempre quando eu tenho oportunidade de conversar, bater papo, trocar ideia, eu sempre estou expondo meu pensamento, a minha ideia, os meus planos, a forma como eu raciocino, a forma como eu penso. E é mais ou menos por aí. É porque o que você falou aqui, cara, é muito agregador.
Eu sempre falo que o conhecimento que eu fui ganhando durante a vida, eu não guardo para mim. Mas eu uso e gasto com quem merece. Sim, com certeza. Tem muita gente que só quer escutar e não praticar. Agora tem muita gente que necessita dessa ajuda. O que você fez hoje aqui, para mim, foi de muita ajuda, irmão. Muita ajuda mesmo. Você pode ter certeza que eu vou estar te apurrinhando para mais conhecimento. Não, tamo aí, pô. Porque eu acho que pra gente que vem de comunidade, aprender a empreender é fundamental. Sim. E esse conhecimento, às vezes, a gente não tem. A gente acaba... Eu quero vender sacolé. Aí o cara prepara, não sei quanto sacolé para faturar R$1.000. Quando ele tá voltando para casa, ele para para tomar uma cerveja e comer um churrasquinho. Aí ele tá voltando para casa, ele para em mais algum lugar para bater um papo para dizer que ganhou R$1.000 no dia e gasta mais. Quando ele chega em casa, ele tá com menos de 500. Sim. Por causa dessa educação financeira, essa que não ensina nem nas escolas. Não ensinam, cara. Não ensinam. Eu costumo dizer que a escola, ela te prepara para trabalhar para os outros. É isso aí. Sabe, a escola exatamente não tem um ensino sobre educação financeira, exatamente sobre isso. A escola te ensina o quê? Você precisa passar de ano, você precisa terminar os seus estudos para você arrumar um bom emprego. Fazer uma faculdade. Que não desmereça a faculdade, mas se você não tiver essa gana de, além da faculdade, você fazer algo para você e por você, você vai fazer uma faculdade só para ganhar um pouquinho a mais, enriquecendo alguém. Exatamente, eu tenho diversos clientes, pô. Eu tenho um cliente veterinário, tenho um cliente engenheiro, tenho um cliente advogado, que não atuam na área. Entendeu? Tipo assim, não desmerecendo, como você falou, a faculdade. É uma oportunidade que a pessoa tem de agregar conhecimento e se formar em uma área. Ponto. Mas eu tenho um cliente que é advogado, pô. Não consegue atuar na área. Então, tipo assim, eu sempre troco uma ideia com ele e falo assim, cara, mas se você não atua na sua área, procura uma área que, tipo assim, que vai te dar rentabilidade mais ou menos ao ponto da sua graduação, irmão. Você não jogou, vamos dizer assim, você não parou 5 anos da sua vida para estudar para você querer ser um CLT, pô. Nada contra, é um trabalho digno, entendeu? Mas tipo assim, pô, vamos botar aí em pauta. R$1.530. Vamos botar aí, 1.530 o salário hoje, é isso, né? Isso. R$1.530. Aí você tem uma folga uma folga na semana, uma folga no mês. Vamos somatizar, vamos dividir 30 dias no mês, uma folga no mês e tal. Aí tu vai trabalhar aí por 50 e poucos reais, não é? O dia todo. Então, tipo assim, eu falo, se você parou, se você tem uma oportunidade de estudar, irmão, vai atrás de algo que vai te dar a mesma rentabilidade, a mesma proporção daquilo que você estudou. Se você não está atuando na sua área, pelo menos vai atrás de algo que vai te fazer ter um ganho, entre aspas, mais ou menos igual aquilo. Eu creio que isso aí, cara, é fruto da nossa cultura, né? Os nossos pais, os nossos avós vêm de uma cultura de trabalhar para ganhar dinheiro para sustentar a casa. Exatamente. E a gente não teve, hoje, o fruto que você botar no mundo, você já vai ensinar de uma outra forma. Exatamente. Porque a nossa realidade é outra mesmo. A gente veio de uma cultura que tinha que trabalhar para botar dentro de casa. Então, os nossos pais acham que trabalhar hoje é você pegar um ônibus cedo, ir lá, voltar à tarde da noite e conquistar as coisas. Então, quando você começa a empreender, você deve ter passado por isso também. De não ter aquela credibilidade até da própria família. Pô, será que isso vai dar certo? Olha, se fosse você, ia arrumar um trabalho. Eu passei muito por isso, que eu ouvi isso. E eu sempre falei, eu já estou trabalhando. Só preciso que vocês acreditem e façam validar, compartilhem para poder fazer valer o meu sonho. Sim. Mas, tipo assim, no meu caso, eu sempre... Minha família, entre aspas, ela é pequena, né? Tenho, né, no caso, uma mãe que, irmão, fora de série, sempre acreditou em mim. Se eu chegasse e falasse assim, mãe, vou pegar uma sacola da senhora aqui, vou botar meia dúzia de bala e vou vender que vai dar certo. Isso, filho, vai sim. Isso é importante. Vai dar certo, Deus te abençoe. Mãe, eu vou pegar esse tênis aqui e vou abrir um brechózinho pra mim. Filho, faz isso. Essa rede de apoio que é... Entendeu? Então, tipo assim, isso foi algo que sempre me incentivou muito. Muito, que na época, tô falando de família, não de parente, sim, né? sim. Porque parente é aquilo. Vai ser ninguém. Deu certo, é meu orgulho, deu errado, não tá falando? É isso aí, exatamente. Você matou a charada, botou o ponto final. Então eu sempre parei pra ouvir muito a minha mãe. A mãe sempre foi, tipo assim, meu guia, sabe?
é humilde, foi empregada doméstica. Amém. Foi empregada doméstica, trabalhou, batalhou, sendo que ela sempre falou, filho, ó, não tenho dinheiro pra te dar não, mas comida não vai faltar, entendeu? Se você quer ser alguém na vida, tem que estudar, tem que correr atrás, que puder, ela falava assim, que mamãe puder, que mamãe puder te ajudar, mamãe vai te ajudar. Então eu cresci muito com esse pensamento. Tive a fase de rebeldia, que todo jovem tem, né? Fase de rebeldia, de achar que sabe, que nada aconteceu. Foi onde que, é até bem polêmico que eu vou falar aqui agora, foi onde que eu larguei a escola e tudo mais, e comecei a vir a terminar estudo depois de velho. Terminei com 20 e poucos anos, irmão. Depois de velho, e comecei a empreender e tudo mais, e eu, tipo assim, pude parar pra raciocinar que, tipo assim, às vezes a gente fica tão limitado, a gente fica nessa bolha, tipo assim, ó, tem que terminar a escola, tem que fazer uma faculdade, aí você perde, não vou dizer perde, você investe ali 5 anos da sua vida ali, e muitas das vezes você termina a faculdade sem saber o que fazer. Entendeu? Tá, eu terminei, e agora, o que eu faço? Isso aí. Foi onde, agora que eu vou começar a cursar Direito, e é uma área que eu, tipo assim, sempre vi também como, tipo assim, como um ponto onde eu quero chegar, mas não deixando minha renda primária, vamos dizer assim. E eu falava assim, caraca, irmão, não preciso estudar, não. Eu preciso empreender. Porque muitas das vezes a gente quer fazer um monte de coisa e ao mesmo tempo não faz nada. Não, vou empreender, vou trabalhar. Aí foi onde eu comecei a trabalhar. E nesse meu tempo, a minha mãe sempre me incentivando, a minha noiva sempre me incentivando. Tive um apoio surreal delas duas, pra tudo. Ó, vou fazer isso, faz sim que vai dar certo. Às vezes nem ia dar, irmão, mas incentivar, faz que vai dar certo, faz que você vai conseguir, que bênção, vai. Então, tipo assim, eu acho que os pais, né, que nos assistem, é muito importante você estar incentivando um filho, incentivando a família, o esposo, a esposa, a conquistar, né? Porque muitas das vezes o que a pessoa quer é simplesmente um apoio, irmão, um incentivo. Nada além disso. Não quer ajuda financeira. Se vier, é bênção. Mas só isso, ó. Vai que você vai conseguir. Vai que vai dar certo. Se você não tiver nada para dar, dê pelo menos uma palavra de ânimo. Para uma pessoa que tem medo de empreender, como você falou, que aconteceu muito com você, aconteceu comigo. Qualquer palavra negativa a gente não anda. Sim. A gente não anda, pô. Se você falar assim, acho que não vai dar certo, é melhor ficar calado. Exatamente. Eu aprendi muito a tampar os meus ouvidos, justamente por isso, porque quando você vai falar de um projeto, de um sonho grandioso, às vezes as pessoas elas não têm aquela gana. Sim. E ela acaba querendo jogar essa palavra de desânimo, até sem maldade mesmo, mas é porque ela não almeja isso para a vida dela. Sim, sim. Então, eu passei a tampar meus ouvidos. Se o sonho é meu, eu vou querer escutar alguma coisa positiva. Se não for para escutar algo positivo, nem fala. Não me interessa. Por isso que eu tô acreditando muito que essa caminhada do Pusquilha está sendo muito bacana. Sim, com certeza. Porque cada pessoa que está vindo aqui, está vindo dando aquela injeção de ânimo. Porque eu volto a falar, é muito fácil as pessoas quererem ir num podcast que está viralizado. E é algo grandioso. Sim. Muito fácil. Mas quando eu consigo tirar você de casa, que, né, a gente conversou, pô, que maneiro, o Jobert mais uma vez falando, pô, Júnior, chama o Braga. Pô, o Braga tá com uma história bacana. E quando eu entro em contato com você, que automaticamente você já bate e diz, pô, irmão, maneiro, como é que eu faço? E muito além de se convidar para patrocinar. Sim, porque isso me dá força. Porque hoje, né, a partir de hoje você pode ter certeza, um pouco daquele medo já está indo embora. Amém. Porque empreender é um labirinto que você entra e vai de descobertas. Sim. E a gente precisa de pessoas assim que você não teve no teu começo muito, se não fosse a tua mãe, vai. Né? Tem muita gente que vai começar a empreender e não vai ter. E isso é legal, irmão. E eu falo pra você, cara, hoje você, com toda essa sabedoria, com toda essa caminhada, mesmo a barbearia foi seu primeiro empreendimento, sim, que você
solidificou e quis. E se não foi, cara, já bateu aquela vontade de fechar as portas, irmão? Fala assim, pô, será que é isso mesmo? Já passou por essa fase dentro da Braga ou de qualquer outro empreendimento seu? Então, graças a Deus não. Graças a Deus não. Porque a minha profissão, a minha área é uma área que como eu disse, eu sempre gostei. Como, pô, você trouxe pessoas aqui que, pô, pra mim foram referência. O Léo, o Alisson. Pô, eram os caras que cortavam meu cabelo, pô. Quando eu tinha cabelo. Eram os caras que, tipo assim... O Léo tá aqui na esquina. Eu vi. Eram os caras que eu falava assim, pô, meu irmão, ó, ficava ali e podia aparecer outro barbeiro que eu não cortava, irmão. Era o cliente dos caras, pô, entendeu? Um tempo depois cortei com o Léo, depois cortei com o Alisson, que eram os caras que acertavam meu cabelo. Então eu cresci vendo isso e, tipo assim, me apaixonei pela área, me apaixonei pela profissão. E hoje, foi o que eu falei, hoje eu tenho psicológico e maturidade para aguentar o tempo frio que foi, irmão. Eu tenho psicológico e maturidade para aguentar os dias maus, sabe? E de entender que é estação, irmão. Entendeu? É estação. É igual, tem gente que gosta de calor e tem gente que gosta de verão. Tem gente que gosta de verão e tem gente que gosta de inverno. Certo? Então, tipo assim, irmão, se você gosta de inverno, você tem que aguentar o inverno até quanto ele durar. Se você gosta de verão, você tem que aguentar o verão até quanto ele durar. Não tem como você falar que gosta de verão estando no inverno. Você tem que aprender a respeitar as estações. Então, o cara empreender é exatamente isso. Ele aprender a respeitar as estações, a aprender a respeitar o momento, a aprender a respeitar a sua finança, que muitas das vezes a gente não respeita. Entendeu? O que é respeitar? É você estar com dinheiro ali no caixa e você saber que você não pode mexer naquele caixa, mesmo o caixa sendo seu, pô. Você entendeu? Então, tipo assim, durante muito tempo na minha vida, quando eu trabalhei na barbearia, a qual eu, vamos dizer assim, me especializei e nutri a minha mente, eu falava muito isso. Caraca, mas e se for ruim? Eu não aguentar pagar um aluguel. Porque, pô, irmão, aluguel de centro de cidade é salgado, entendeu? E, pô, como é que vai ser? E se o mês for fraco? Não vou tirar nem para minhas contas. Mas, como eu sempre falo, vou frisar isso aqui. Irmão, quando Deus te faz uma promessa e você coloca ele no centro, irmão, pode ir que o resto ele garante. Sabe? Pode ir que o resto ele garante. Ah, pô, como é que vai ser lá na frente, irmão? Como é que eu vou conseguir? Posso até dar um exemplo bíblico aqui? Quando Deus ele vai falar assim para Abraão, assim, ó, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele não chega para Abraão e fala, ó, sai do meio da sua parentela e vai para essa terra aqui. Ele manda o cara sair e que ele ia mostrar ainda, sabe? Então ali teve o quê? Um voto de confiança de Abraão para com Deus. Então muitas das vezes Deus já preparou o cenário, Deus já preparou o ambiente, mas a gente fica estagnado. A gente não sai. Não sai. A gente quer certeza. A gente quer ter palpável, certeza palpável. Exatamente. Então, tipo assim, se Deus te prometeu, se você sentiu no coração e tem psicológico, maturidade o suficiente para entender o que você quer de fato, irmão, pode ir no escuro. E quando chegar no final do túnel, Deus acende a luz. Por isso que quando você falou da faculdade de Direito, né? E hoje, você vai entender o que eu vou te falar. Você está preparado para não esperar algo da faculdade, mas sim de você como empreendedor já para atuar numa área. Sim, acho que é isso que falta para os estudantes. Sim. Por exemplo, muito engenheiro fez engenharia para querer ganhar 12 mil por mês. E hoje em dia nem atua na área. Tá no Uber. Eu conheço. Eu também. Eu conheço. Frustrado, porque gastou tempo ao invés de investir. Porque se você investe e você prepara a sua mente para... Calma aí, eu posso ser engenheiro de qualquer lugar. Eu tenho que me preparar. Você pode montar o seu negócio através da sua faculdade de engenharia. Sim. Só que é a tal da mentalidade de estudar para trabalhar para os outros. Exatamente, cara. Né? A cultura. E você tocou nesse assunto e eu falo, você terminar a faculdade de Direito, você já está preparado, porque a sua mente é preparada. Porque, tipo assim, não vai ser como eu disse, não vai ser... Futuro a Deus pertence, né? Mas até o primeiro momento eu não coloco como minha renda primária, sabe? Não coloco como a minha renda principal. É algo que eu vou fazer para adquirir futuramente conhecimento também. Ó, pode surgir outras oportunidades de abrir um novo empreendimento e eu esteja na área. Mas vai ser algo que, tipo assim, vamos dizer assim, um sonho de infância. Eu sempre achei bonito a profissão, a área, sempre achei essa posição de você poder se posicionar, sabe?
você, estando nessa profissão, você tem, querendo ou não, voz, vamos dizer assim, né? Voz. E é um sonho, vamos dizer assim, um sonho de infância. Eu sempre gostei, sonho de infância, de jovem. Sendo que aquilo, né? Às vezes a nossa mente, ela não tá... É um sonho, mas a nossa mente ainda não tá voltada para aquilo. Isso aí. E hoje você proporcionar esse sonho através do seu trabalho. Exatamente. Né? Exatamente. Você empreendeu e está buscando mais conhecimento até numa outra área. E o importante, né? Você virou um empreendedor que você se financia para as coisas que você quer conquistar. Exatamente. Isso é primordial, cara. Foi o que eu falo. Tudo na vida é pé no chão, né? Eu coloco muito Deus, mas a gente tem que também fazer a nossa parte. Né? Eu acho que isso é importante. É muito importante. A gente às vezes cobra muito o resultado final, a Deus está demorando, mas ele não está demorando, a gente não está se preparando. Como você falou, ele já te disse, confia. Só que aí a gente quer só, calma aí, estou fazendo a minha parte. Não é só dobrar o joelho e orar toda noite, não. É levantar, andar mesmo. Eu sempre falo que a oração, ela foi a palavra mais bem correta da nossa ortografia. Por quê? É orar e ação no final. Sim, exatamente. Eu sempre falo isso, a oração é uma palavra perfeita. As pessoas só usam a leitura rápida da oração. Mas eu estou orando todo dia, mas cadê a ação? Pô, tu falou tudo, cara. Tu falou tudo. Eu falo pra galera, Deus não é Nissim hoje não, irmão. Quando eu vivia no mundo aí aprontando, e quando eu resolvi parar com a bebedeira na minha vida, não tô falando isso não é pra vocês pararem de beber não, é que certo ponto a bebida na minha vida já estava atrapalhando. Eu sempre falei para as pessoas que quando eu comecei a fazer a minha caminhada, que eu até conversei com você em off, que a semente estava plantada, eu sempre aceitei sorrindo tudo de ruim que acontecia. Por quê? Se eu levei 20 e poucos anos, 30 anos fazendo merda, desculpa a expressão, eu não posso querer entrar dentro de uma igreja, ajoelhar e daqui a 3 minutos ter bênção. Eu tenho 26 anos para colher. Exatamente. Mas você vai passar 26 anos colhendo? Não, Deus que sabe. Porque eu já plantei coisas boas. Só que eu tenho que aceitar o que vier. Exatamente. E é sobre isso. Você vai ser próspero, você vai ser bem-aventurado quando você parar de reclamar por coisas que você às vezes acha que você não merece colher. Mas é que a benfeitoria não é instantânea. Deus não é ruim, Deus não castiga, Ele é justo. Então a gente vai ter que colher tudo que a gente plantou. E ignorar isso para poder ficar satisfeito com o que acontecer, sabendo que coisas boas virão, irmão. Eu falo muito sobre isso. Não, é muito verdade isso aí que você falou. Somos imediatistas? Somos, irmão, mas temos que ser realistas diante disso, né? Com certeza. Aqui a gente está fazendo uma comunicação, a gente nunca... o tempo é necessário para cultuar e trazer conhecimento, mas a gente fala sobre um Deus. Você viu que o nosso papo foi de muita sabedoria? Sim. Porque, para vocês entenderem aí, né? Se o Braga vier aqui falar do templo religioso dele e eu falar do meu... Vocês vão, blá, 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 blá. Não, a gente está falando da história real. Sim, de fato aconteceu, né? De construção, de entrega, né? Entregamos nossa vida para Deus para ter uma mudança, né? E realmente aconteceu. A gente poderia hoje não estar aqui, estar num bar maneiríssimo batendo papo. Beleza, nada mudaria, mas não mudaria a nossa vida. Exatamente. A gente não estaria aqui hoje trazendo conhecimento para quem quer começar e não tem como começar. Esse posicionamento, né? Posicionamento. Irmão, estou chegando na minha caminhada final do podcast, eu levaria bem mais horas aqui, mas eu queria falar com você algo, antes de até encerrar, claro. Sim. O que você pensa para Braga Barbearia de hoje para frente? Se solidificar mais o teu espaço com a sua clientela, ou pensar, como você é um cara que já atuou em grandes centros, espalhar a Braga futuramente. Qual é o seu posicionamento em relação a isso, irmão? Hoje o meu posicionamento, Júnior, ele é bem voltado para, como diz, né, a matriz. Bem voltado para o ponto que onde eu estou, solidificar bastante, o máximo mesmo. Porque tem muita coisa ainda que eu quero fazer. Mas o meu pensamento futuro, sim, é ir para um espaço maior, bem maior, poder montar uma equipe bem estruturada, sabe? Com um espaço totalmente voltado
pra galera ficar bem à vontade, vamos dizer assim. Mas eu tenho sim esse pensamento de futuramente montar uma segunda unidade, mas não na cidade ao qual eu tô, uma cidade vizinha. Já deu um spoiler aí pra galera aí. Em breve. Em breve. É só acompanhar o Instagram que vai soltando lá, hein? Soltando devagarinho. Em breve, uma cidade vizinha, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, caraca, como é que pode estar com dinheiro, irmão? Se eu contar minha história aqui, a galera vai falar assim, não é possível. Esse Deus é real. Então, tipo assim, só pra pessoa entender o ponto onde eu tô hoje, foi, tipo assim, uma promessa. Uma promessa. Era Deus falando assim, ó, eu vou te tirar de onde você tá. Não falando que o lugar onde eu tava ruim. Sim. Mas Deus falou assim, ó, eu vou te colocar em tal lugar. Eu falava assim, caraca, Deus, como é que você vai me colocar em tal lugar? Eu abri a minha conta bancária no batismo, entendeu? E se você for num centro da cidade hoje, irmão, o país pode estar quebrando. O pessoal pode falar assim, ó, as indústrias, as empresas estão fechando. O dono da loja vai querer a luva, vai querer o aluguel, não tá nem aí, irmão. Então se você quer alugar, se você quer empreender alguma coisa, você tem que estar ali para pagar. E eu falava assim, pô, impossível, irmão, isso é improvável. Como é que eu vou ter uma loja aqui no centro da cidade se eu não tenho vamos dizer assim, R$1, irmão, no bolso? E uma pessoa que nunca me viu na vida chegar e falou assim, ó, pô, Deus está mandando te falar que a porta da sua loja já está aberta. Eu falei, ih, como que pode? A porta da sua loja está aberta, irmão. Você crê? Eu falei, amém. Mas a gente fala aquele amém, tipo assim, né? Medo, tipo assim, duvidoso, Aí abri a minha conta bancária no Batia. Até que um dia chegou o proprietário da loja, que é onde eu tô hoje, que era um cliente antigo, que já tinha sumido há muito tempo, chegou do nada. Pô, irmão, deixa eu te falar, tô com minha loja lá fechada, cara. E eu orando a Deus, tô com minha loja lá fechada. Irmão, não alugo pra ninguém, tá 3 anos lá fechada. Pô, só alugo se for pra você. Eu falei assim, irmão, vou terminar de cortar seu cabelo aqui agora. Se eu for lá, gostar da loja é minha. Eu não tinha R$1. Sempre assim, né, irmão? É minha. Cheguei lá e falei assim, irmão, gostei da loja. Sendo que eu tenho dinheiro não, como é que a gente faz? Não te pedi nada não, irmão. Entra aí, coloca suas coisas, começa a trabalhar pra gente ver. E tô lá. Então, tipo assim, não é história da carochinha, é história verídica mesmo. A gente, muitas das vezes, nenhum amigo, vamos dizer assim, nenhum amigo chega pra você e faz isso, né? Pô, Júnior, tô com uma loja lá, mas, pô, quero X, irmão. É isso aí. Negócios à parte, entendeu? Então, a pessoa que eu não via há muito tempo chegou pra mim e falou assim, ó, minha loja tá lá fechada, eu só alugo se for pra você. Se for pra uma pessoa igual a você. E eu chegar lá sem R$1 e falar assim, eu quero a loja. A pessoa fala assim, irmão, traz suas coisas, a loja é sua. Então, tipo assim, não tem como falar que não fui Deus. Não é? Sabe? Então, tipo assim, eu falo, Deus, eu quero... Quando for a hora de expandir, eu quero sentir. Eu quero, mas eu ainda não senti. Foi da mesma forma quando eu tava lá atrás. Antes de abrir meu próprio empreendimento, eu queria, mas não tinha sentido ainda. Eu sabia, eu reconheci que não era a minha hora. Sabe? Então, às vezes, as pessoas querem fazer as coisas, como... trazer um provérbio, um ditado popular, colocar a carroça na frente dos bois, né? Às vezes as pessoas, eu quero, eu vou fazer e tal. Aí se frustra, aí volta, caraca, por quê? Porque não era o momento exato, irmão. Então, planta. Mas eu já plantei, planta mais. Planta mais. Que uma hora a colheita vai vir, vai começar a vir, irmão, vai vir. Foi o que eu fiz. Eu fiquei no local... na barbeira onde eu tava, só plantando. Pra quando pra onde eu cheguei hoje, conseguir colher o máximo daquilo que eu plantei lá atrás. Isso aí. E cliente falando, sai, vai. Não, calma, não é o meu momento. Eu sei que o meu momento vai chegar. É isso aí. Braga, eu gostaria que você deixasse um recado pros cria aí que às vezes acha que é difícil porque mora em comunidade. Eu tô trazendo só pessoas de dentro de comunidade que estão vencendo, cara. Chama pra essa rapaziada aí que acha que é difícil. E não que seja fácil, é difícil. Sim. É abraçar o difícil pra guerra, né, irmão? Exatamente. Galera, o que eu falo pros meus clientes, pros meus amigos, não esperem nada de ninguém. Entendeu? Não esperem nada de ninguém. Tenham pessoas do seu lado, pessoas próximas a você, pessoas que vão te impulsionar e pessoas que já passaram pelo que você está passando. Escutem essas pessoas que te orientam a vencer, te orientam a romper, porque de fato essas pessoas um dia elas já passaram pelo que nós já passamos, e eu já passei porque talvez alguém esteja passando, você já passou por alguma coisa que alguém esteja passando. E tem pessoas que estão lá na frente e eu estou seguindo esse caminho, sabe?
pessoas que estão lá em cima, bem acima de mim, tanto profissionalmente, financeiramente. A gente tem que seguir pessoas que de fato a gente quer chegar onde ela chegou. E uma palavra-chave aqui: não se acostume com o cenário. Não se acostume com o cenário. Que o cenário, às vezes, ele pode ser adverso, às vezes o cenário pode ser o contrário. Mas confie na palavra que o Senhor vai te dar, o que o Senhor já te deu, entendeu? Não se conforme com o meio. Se conforme onde você chegar, e quando você for chegar, Deus vai estar. É isso. Pronto. A palavra-chave é essa, é Deus. Braga, te agradecer do coração, tá, irmão? Irmão. Não só pelo convite, mas pela parceria. Sim, sim. Porque, como eu te falei, é muito fácil você conseguir conquistar as pessoas mais próximas. Uma pessoa que a gente não tem aquele vínculo e acreditar no projeto e tá somando. Cara, brigadão mesmo. Eu que agradeço, tá? Pela oportunidade. E estamos caminhando junto aí. Sim. Você validar o meu sonho a ponto de patrocinar e hoje estar aqui é muito importante. Sim. E cria isso. A sua rede de apoio, às vezes, não precisa vir da família, do melhor amigo, mas sim de quem acredite, não importa quem seja. É 1% por dia, 30% por mês. E nesse 1%, um dia eu ainda creio que eu vou ver o Puscria tá atingindo as comunidades e tirando esse 1% aí, para falar e escutar por aí, caramba, assisti alguém do Puscria que transformou a minha vida. Porque não é só um podcast em busca de viralização, em busca de transformação. Amém. Tamo junto, Cria. Valeu. Valeu. Oi.